Você já ouviu por aí a expressão no HUD? O que é HUD? O que é no HUD? HUD, H-U-D, vem do inglês Heads Up Display. A tradução livre direta para construir esse debate seria tela de alerta. E para ilustrar isso, eu vou apresentar uma tela de um jogo chamado Dungeons and Dragons Online, que há 10 anos mais ou menos eu jogava. E o jogo tinha mais ou menos esse esboço da tela. Se a gente pegar aqui, esse é o personagem. Você enxerga o personagem assim. Aqui tem a barra de vida do personagem, esses elementos de jogo, tá vendo? A barra de vida. Se o seu personagem é usuário de magia, se ele tem magia, aqui embaixo vem uma barrinha azul, que é o mana do personagem. Isso aqui, ó, significa que ele subiu de nível, então você pode, em um momento específico, usar o level up, né? Evoluir em um nível o seu personagem. Aqui em cima são alguns tipos de buff que ele tem, proteção, algumas magias de buff. Quando você olha essa tela, você tem aqui, por exemplo, elementos em que ele pode adicionar a barra de vida do dragão que ele está enfrentando, ou desse Mind Flayer que controla o dragão. Se ele quiser destruir o cristal que está aqui do lado, tem como ele ver a barra de energia do cristal. Aqui embaixo tem uma série de habilidades que você pode ativar para tentar derrubar um oponente, para usar o Power Attack, né? Um tipo de habilidade para você aumentar a força do seu dano, se colocar em posições defensivas, beber uma poção. Então esses elementos, ó, é um guerreiro é um personagem de primeiro nível, tá vendo? Vem aqui embaixo. Primeiro nível, e ele já está no ranking 7 do nível, porque o nível nesse jogo tem rankings. Quando você alcança 5 rankings, você já sobe um nível, por isso que tem essa marquinha azul aqui. Então isso aqui são elementos do que é chamado de HUD, né? É um elemento que traduz para você elementos de jogo para o nível que você o tipo de habilidade que você usa, para que isso permita, nessa tradução, você interagir com o jogo. Isso é HUD. E quando a gente traz isso para o RPG, imagina que você está usando um feitiço ilusório contra uma criatura. Existem alguns elementos para traduzir isso. Você faz uma salvaguarda, você vai usar um feitiço. Isso são elementos que transitam entre o HUD e o no-HUD. E, de certa forma, são elementos que ajudam você a entender o jogo do role-playing game, né? Entender o G. Mas dentro desse contexto, eu quero trazer aqui um debate para ilustrar para a gente. Do D&D 0E, do original à 5ª edição, o que mudou? O que mudou dentro desses elementos HUD e no-HUD? E para a gente fazer essa análise comparativa, eu trouxe aqui a réplica da minha caixa original do D&D 0, com toda essa distância, né, de 1974 a 2014, nesses 40 anos de lançamento de um produto para o outro, o que mudou no meio desse caminho, né? Que é essa série de análise comparativa que a gente vem fazendo, e hoje estou falando um pouquinho sobre o HUD e no-HUD, sobre a minha visão do que o sistema atrapalha ou não a você ter esse tipo de pensamento mais dinâmico, mais fluido ou não. Para isso eu vou mostrar aqui, olha só umas estruturas que a gente tem aqui. Deixa eu pegar aqui de novo a cola, né? Aqui, ó. Na parte 2, isso eu acho que vai ilustrar bem, ó. Na parte 2, página 171, olha aqui, olha o que o sistema traz, né, de estrutura para nós. Então você tem aqui na página 171 essa arte. E olha o que fala aqui, ó, como jogar o jogo, né? Jogando o jogo, playing the game. Então quando você tem aqui, olha, tem uma arte bem legal, eu acho essa arte aqui, né? Meio que Missão Impossível, descendo ali na corda e tudo. E ele explica aqui, olha que curioso, ó, usando o Ability Score, né? Então ele fala que tem 6 atributos e olha o que ele fala aqui. O seu personagem é musculoso, né? É perspicaz, eu acho, insightful deve ser isso, né? Um personagem, ele é musculoso e perspicaz, ele é brilhante e charmoso. Então o que ele está trazendo aqui nos atributos e falando que os atributos, eles ajudam a definir essas qualidades, né? Se ele é charmoso, se ele é brilhante, se ele é perspicaz. Então ele fala que existem 3 tipos de lance de dados básicos, né? O main roles, os principais.
que é o ability check, a salvaguarda e o attack roll, né? O lance de ataque, o teste de atributo e a salvaguarda. Ou seja, você, dentro de uma estrutura de lançar um D20, somar uma dificuldade e ter um resultado, que é o padrão todo da Hasbro, né, do D&D terceira, quarta e quinta edição, ele fala que tem esses 3 tipos de lance, basicamente. Repare que aqui ele está conectando esse tipo de lance de dado às próprias características do personagem, se ele é brilhante, se ele é perspicaz. Então, de certa forma, na minha análise, lendo a estrutura do sistema hoje, fazendo essa reflexão, há uma maior indução de que você não se imagine como uma ladra descendo lá, mas sim com uma ladra. Eu estou jogando com essa ladina e ela vai tentar invadir lá. E você tem essa visão, como eu tinha mostrado lá no D&D, que você está controlando um personagem e não uma proposta de jogo em que você vai se projetar e jogar como uma ladina e pensar e agir pela personagem, né? E isso, olha aqui, vou trazer aqui para ilustrar, ó. Vou mostrar aqui nos atributos, tá? Olha como que ele mostra isso aqui, ó. Usando os atributos, né? Usando cada habilidade, aí ele fala na inteligência, olha só que curioso. Ele fala assim, ó. O teste de inteligência vem quando você precisa lembrar de sacar alguma coisa lógica, alguma coisa que você foi educado ou não, alguma erudição, memória, dedução. Então há aqui uma intervenção muito forte de que às vezes um evento que aconteceu há 3, 4 sessões atrás, e quem estiver jogando não se lembra, mas você pensa em sacar do atributo para dar a dica e lembrar a pessoa, né? Então fica muito disso sobre memória, sobre deduções, e às vezes traz uma discussão que é muito forte de que eu não sei resolver esse enigma, eu não estou sabendo o que está acontecendo, mas o meu personagem é brilhante, ele saberia, né? Então traz um pouco desse tipo de sentimento na estrutura. E isso é ainda mais, então, ao invés de você pensar, né, nesse tipo de atributo, nesse tipo de abordagem, de que eu quero enganar esse cara, e você vai lá, interage e engana, né, dá uma ideia dentro da ficção e aborda e explora nesse jogo de role-playing, que é um jogo de interpretação, um jogo de projeção na fantasia, você pensa no que a brincadeira que a galera fala, que é apertar os botões. Eu tenho carisma alto, tenho expertise nisso, né, jogo com vantagem, então não sei, eu dou um caô aí, jogo dado e se vira, o meu personagem faz isso por mim, né? Dá essa sensação, embora é óbvio que aqui eu estou caricaturando a comparação, mas é só para ilustrar. Então, quando a gente pega, olha só, isso é ainda mais forte, tá? Esse tipo de HUD, ele é ainda mais forte quando a gente pega a estrutura de combate, tá? Aqui, ó, a estrutura de combate. Por quê? Porque na hora que ele fala na abordagem de combate, olha o que ele fala aqui das ações, né? Olha só. Durante o combate, o personagem tem, no seu turno de combate, o personagem tem, ó, aqui. No seu turno de combate, o personagem tem um movimento e uma ação, mas ele tem uma ação bônus e uma reação. O que isso leva, na minha experiência, né, assistindo lives, acompanhando streams, jogando com grupos diferentes. Eu já participei como jogador e mestrando grupos diferentes. O que eu percebo? Em que a interação nos elementos HUD de eu vou mover e vou fazer uma ação. Se eu quero correr, eu dou dash na minha ação. Esse é a narrativa que quem está jogando costuma fazer, né? E aí isso leva, inclusive, ao que é bonecagem. Se o meu personagem, ó, se eu quero subir nessa... Tô lutando contra goblins, quero subir aqui e ataco. Se eu não fiz nada na minha bonus action, na minha ação bônus, o que eu posso fazer na minha ação bônus? Eu tenho que otimizar o meu personagem. Então eu vou botar uma outra arma na outra mão para dar um tapa. Ah, não, eu vou fazer uma multiclass, pegar um conjurador, né, uma segunda classe, para poder usar essa ação bônus com algum tipo de magia. E a minha reação eu não estou usando. Eu preciso ativar a minha reação. Tem que usar elementos que ativem essa reação. Quem sabe eu vou pegar essa multiclass, que eu também posso usar escudo, né, a shield. E aí eu melhoro ainda, ou na tradução Égide, se não me engano, a tradução atual. Então isso leva a uma estrutura de otimização para você pensar em utilizar esses elementos todos, que são elementos muito HUD, né? E quando a gente volta lá no D&Dzinho,
naquela ficha bem simples que a gente tem lá, né? Por isso que eu acho que às vezes limpar um pouco esses elementos exagerados de HUD ajudam. Você tem muito menos estrutura, porque o que você faz? Você, na sua ação, no seu segmento, né, durante a rodada, você tem movimento e ação só. Ao não ter bônus, ação bônus e reação, de certa forma você melhora a esse pensamento no HUD, né? É claro que não é 100% no HUD, você tem alguns elementos de interação com a ficção, alguns elementos que estão expostos ao jogador, né? Ou ao jogador, os atributos, a classe de armadura, mas ele é mais limpo nesse elemento. E para ilustrar isso, eu vou mostrar um exemplo de um cenário que eu resgatei no Roll20 para mostrar um pouco desse sentimento muito HUD. Vamos para lá para mostrar. E olha como isso interage muito bem com as grades de batalha, né? Os grids. Na época que eu jogava D&D quinta edição, isso era muito forte, a gente montava esses grids com fog, um monte de elemento, e esse foi um cenário que eu resgatei para ilustrar isso. Numa situação em que 3 personagens se deparam com um orc xamã e 2 ogros. No meio daquela tensão, numas galerias subterrâneas de uma masmorra, né? Uma mega dungeon, o que você faz? E olha como é que é o pensamento. A pessoa pega, olha, né? Analisa, como eu tô uma distância segura, né, deles, eu vou usar um fireball centrado nesse cara. Porque na régua aqui o fireball tem 20 pés, ó. Então ele vai pegar todo mundo e não alcança a gente. Então eu quero usar um fireball nesse cara. Pum, fireball. E aí ele pensa nisso, usa o fireball nesse cara e pensa nos elementos de jogo. O fireball é uma ação, agora eu vou usar o meu movimento para recuar. Vou recuar e o fireball explodiu lá no cara. Quero recuar aqui 6 quadrados, né? Os 30 pés. Aí vai outro personagem, que é um feiticeiro e um paladino, né? O Sorcadin. Sei lá, eu quero dar uma baforada de ácido nesse cara aqui. E também vou recuar um pouco para ganhar cobertura e ficar aqui. Aí vai o Bárbaro, eu quero usar um buff com a minha bonus action. Então vou fazer aqui um buff e vou recuar com o meu movimento e dar uma ação preparada. Se alguém entrar no meu raio de ataque, eu bato. Então repara como a interação na ficção, ela é muito traduzida pelos elementos de HUD. Isso era a minha sensação. E isso, às vezes, gera, em alguns elementos, o que é a grid dependência, né? Você precisa de elementos para ajudar a você enxergar esse HUD de forma mais didática, porque o jogo ele é sustentado em cima das estruturas de HUD, de andar, de não andar. Se tiver um ladrão, ele vai querer usar bônus action para andar lá para trás, e aí eu quero fugir mais ainda com a minha bônus action e desaparecer. Então você fica com esse tipo de pensamento, enquanto que é mais fácil e mais fluido quando você tem elementos que ajudam a você limpar um pouco esse HUD. Né? Eu quero subir ali e correr. Aí se tá num D&D 0, a gente faz isso. Eu quero subir e correr. Beleza, você começa a subir e correr. E o que você faz? Mas se é no outro, não, peraí, eu não cheguei, eu quero dar dash. Isso ajuda ou atrapalha um pouco esse tipo de construção ficcional. E como resolver isso, né, pessoal? Quando você olha essas duas estruturas, como você pode resolver isso? Uma das formas que eu tenho experienciado para a gente resolver isso é você pensar no seu personagem como se fosse você. É a sua projeção na fantasia. E isso acaba sendo mais fácil para você limpar um pouco esse excesso de elementos HUD, né? Desses elementos estruturais, mecânicos. Para limpar isso, eu entendo que personagens que são construídos sobre uma ficha simples ajudam isso. Aqui como exemplo eu trouxe a ficha do Dungeons and Dragons Basic e Expert de 1981 só para ilustrar, tá? E olha como a ficha ela é bem mais simples em termos estruturais para quem estiver jogando. A sua interação HUD, ela tem elementos dos atributos, você tem a classe de armadura e o ponto de vida, o seu nível, você tem as salvaguardas, o taco e alguns elementos aditivos, um item mágico, uma habilidade, uma magia, mas são muito menos elementos para que faça essa tradução e essa interação na fantasia, ao ponto de que, na minha análise, pode prejudicar no excesso esse sentimento de projeção na fantasia. Então, quando a gente tem esse tipo de estrutura, ele se aproxima mais
da abordagem do desenho Caverna do Dragão, né, que veio do inglês Dungeons and Dragons dos anos 80, que sempre me leva a refletir sobre essa ideia em que os próprios jogadores são os personagens, né? O Hank, o Ranger, né, o guardião, ele é as pessoas, os adolescentes que caíram no mundo da fantasia, e eles são os personagens, o mago, a Diana, todos eles se projetam na fantasia. E isso me faz pensar num tipo de jogo que é você se sentir projetado ali. Então você vai jogar como um cavaleiro, vai jogar como um mago, vai jogar como uma acrobata. E, de certa forma, na minha experiência, isso melhora a qualidade de jogo, pelo menos para nós. E quando você tem aqui, eu trouxe uma ficha de frente e verso, alguns elementos eles ajudam a dar consistência no julgamento e no jogo. Então, alguns HUDs, né, alguns desses elementos, como os atributos, a classe de armadura, o ponto de vida, as salvaguardas, algumas anotações. Repare que o quadro de ficha de anotação, ele é talvez o maior espaço entre os elementos de ficha, né? Que é o que vai acontecer no jogo, quem você vai fazer de aliado, criaturas, né, aliado, pessoas que você conheceu. Isso é bem legal. Mas existem elementos HUD, como carga, o tesouro, a experiência, que eu acho que dão mais consistência e transparência ao jogar. Mas quando isso ultrapassa algum limite, cada um vai encontrar o seu, isso gera um descolar muito forte entre quem joga e personagens, num nível em que hoje já me incomoda mais. Então, lembrando lá do D&D-O, né, do Dungeons and Dragons Online, me remete um pouco a muito isso, de você sentir que você está controlando o personagem, você está jogando com o personagem, não como essa personagem, né? E é isso. Essa foi a ideia dessa viagem hoje, desse vídeo, sobre elementos de HUD, no HUD, como ajudar nesse tipo de projeção, no sentimento dessa imersão e projeção na fantasia, que é uma reflexão entre os comparativos dessas estruturas em que você tem nesse tipo de jogar e nas ferramentas que te auxiliam a isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, e, acima de tudo, comente, porque o grande objetivo desse canal é trocar XP. Você concorda, não concorda? O que você tem a adicionar nesse debate, né? Deixa aí no comentário para a gente trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.